Olá, muito bom dia. Garantir a rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. O acusado é entrevistado pelo juiz numa audiência em que são ouvidos também o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o advogado do preso. O juiz analisa se a prisão deve ser mantida ou se a pessoa deve responder em liberdade ao processo, de acordo com as provas que foram apresentadas pela polícia. Desde que foi criada há 2 anos, já foram realizadas no Brasil quase 260 mil audiências de custódia. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 55,32% dos casos resultaram em prisão preventiva, ou seja, 142.988 presos, o que significa que 115.497 que antes eram acusados ganharam a liberdade ou vão responder o processo em liberdade. Em Pernambuco, nesses 2 anos, foram realizadas 14.810 audiências. O estado está entre os 5 primeiros que mais mantém os presos, com 60,3% de prisões nas audiências, e fica em 23º lugar quando o resultado é a liberdade. O Conselho Nacional de Justiça diz também que em Pernambuco, a cada 10 presos, 4 são liberados nas audiências de custódias. Os nossos convidados de hoje vão falar sobre a audiência de custódia, isso mesmo, o assunto que ficou polêmico, a ponto do secretário da SDS, Antônio de Pádua, afirmar em entrevista coletiva que há necessidade de ajuste nas audiências para que o trabalho policial seja melhor aproveitado. Eu recebo no programa de hoje o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Disseu Barros, e a juíza, que é juíza da Central de Flagrantes, Anne de Sena Lins. Um bom dia e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Bom dia. Esse número, 60% dos presos que são apresentados nas audiências de custódias, é um número de custódia. A gente pode dizer que esse é um número elevado, é um número estimado ou pode aumentar ainda mais? Bom dia a todos. Na verdade, eu diria que este é um número, é um dado decorrente de um trabalho bem feito. Não é? Porque na audiência de custódia nós estamos para analisar a necessidade da manutenção ou não da prisão. Talvez o que se impacte muito com relação à audiência de custódia à população é exatamente a velocidade com que essa resposta chega ao cidadão. Mas com certeza todos aqueles que foram liberados deveriam ser e seriam mesmo sem audiência de custódia. E os que se mantiveram presos seriam aqueles que se manteriam, sim, presos sem audiência de custódia. Então, é preciso que a população entenda que a audiência de custódia não veio para soltar, nem veio para prender. Veio para bem analisar a lei. Veio para prender melhor e, assim, a manutenção dessas prisões serem cada vez mais confirmadas pelo tribunal, confirmada pelos tribunais, porque hoje a audiência de custódia, ela é instalada em todo o país, ou seja, todas as nossas cidades, em todo o nosso país, existe audiência de custódia. Ela veio para atender, inclusive, a reclamos da própria sociedade. A senhora diz, então, o seguinte, se esses 40% que na audiência de custódia são liberados, se não existisse audiência de custódia, eles poderiam descer para o presídio, no caso aqui em Pernambuco, o Cotel, e dias depois poderiam ganhar liberdade com alvará de soltura. Perfeitamente. E era o que de fato acontecia. Eles eram levados em face da prisão em flagrante, mas em seguida a Defensoria Pública ou advogado por eles contratados entrariam com a medida cabível junto ao próprio juiz que iria recepcionar o processo e iria soltar aquelas pessoas porque eles não deveriam se manter presos, seja porque o tipo penal em que eles foram enquadrados não era penalizado com penas de detenção, ou mesmo que com penas de detenção, ou seja, com penas de prisão, em números muito pequenos, em tamanho muito diminuto, de forma que eles, numa possível condenação, não se manteriam presos. E é o que acontece na audiência de custódia. Eu digo e repito, a audiência de custódia veio para moralizar as prisões. E, de fato, estão presos quem deve manter-se preso. Isso. Procurador, o senhor concorda com a juíza ou o senhor tem uma posição diferente? Bom dia a todas e a todos. Na realidade, eu concordo com a doutora Anne e ainda vou acrescentar um dado.
Porque se colocou um jargão na sociedade que a polícia prende e a justiça solta. Isso tem uma certa vertente de verdade, mas o foco não está na audiência de custódia e nem no sistema de justiça, nem na promotoria e nem no Poder Judiciário. O problema é que nós temos uma legislação muito benéfica. Eu sou promotor de justiça há 17 anos, há 7 meses sou procurador-geral. Tive a oportunidade de combater a criminalidade no estado de Pernambuco durante 17 anos como promotor criminal e fiquei frustrado. Eu escrevo processo penal também e direito penal, e eu posso atestar que a legislação penal brasileira é a mais benéfica do mundo. Então, o juiz e o promotor têm um limite. Na hora que uma pessoa dessa é presa e não existe uma lei que possa dar uma ferramenta maior para que ele possa ficar preso, o juiz vai ter que soltar sob pena de cometer até abuso de poder, né, e ser criminalizado. Por exemplo, assim, um exemplo, o senhor fala, a lei ela é muito benevolente com o criminoso. Um exemplo do que precisaria mudar para que, de repente, esse preso, essa pessoa que é acusada, quando chegasse na audiência de custódia, descesse para o presídio? O problema é isso. A legislação é muito frágil. Nós temos aqui no Brasil a maior proporção de benefício para o réu. Exemplo, um homicídio. Eu passei muito tempo fazendo júri, a pena de 12 a 30 anos se for um homicídio qualificado, mas quando a pessoa é condenada, um dia quando é condenado depois de 10 anos, ele começa a ter vários benefícios, liberdade provisória, suspensão condicional do processo, SUSIS, hoje até a remissão pela leitura no presídio, né? Então, um sistema muito benéfico, em nenhum país do mundo existe isso, né? Nós temos países como os Estados Unidos que têm prisão perpétua, tem pena de morte, que eu não concordo com a pena de morte, né? Mas nós temos uma garantia nos países de primeiro mundo que a pessoa é condenada, ou a pessoa é presa e tem uma pena respectiva para deixá-la presa. Aqui no Brasil, 90% dos delitos tem uma pena que provavelmente o juiz e o promotor farão um exercício muito grande para deixá-lo preso. Mas isso é depois que o acusado já virou réu e foi condenado. Mas para ele chegar à audiência de custódia, a legislação ela tem que mudar também? Também, porque a nossa Constituição fala que ninguém pode ser preso ou mantido preso se a lei admitir fiança ou liberdade provisória. 90% dos delitos brasileiros, eles admitem liberdade provisória. Então, a liberdade provisória era algo que tinha que acabar? Não tem que acabar, mas as penas dos delitos deveriam ser maiores, né? Com a fiança hoje o crime até 4 anos, ele é afiançável. Porte de arma é afiançável, embriaguez ao volante é afiançável. Então, se o crime for afiançável, o juiz não pode deixar o cidadão preso porque ele está cometendo um crime de abuso de autoridade. Então, há um jargão. A polícia prende, faz um trabalho espetacular aqui no estado de Pernambuco, leva preso. Agora, a partir daí, nós temos que analisar a legalidade. E a legalidade tem que ser em cima da lei. Se admitir liberdade provisória ou fiança, tem que conceder. Por exemplo, os policiais dizem que muitas vezes eles se sentem enxugando gelo, como costumo dizer, ou até mesmo na expressão que o procurador colocou ainda há pouco, né? A gente prende e a justiça solta. Eles acham que levam um preso, uma pessoa acusada para audiência de custódia, depois, no dia seguinte, a pessoa está na comunidade rindo da cara deles, está vendo? Não adiantou nada você me levar e eu estou aqui, fui solto. Pois é, isso a gente escuta dizer, isso foi uma grande polêmica recentemente, inclusive no final de semana, muito conturbado. Mas isso não é a realidade. A audiência de custódia, ela prende e deixa que permaneça preso quem deve realmente ser preso. E essa questão que os policiais dizem que há uma reincidência muito grande de presos que vão para a custódia, são liberados e voltam novamente à custódia, eu devo afirmar que não é bem assim. O Tribunal de Justiça está fazendo um levantamento acerca disso para dentro em breve nós comprovarmos que prendemos quem realmente deve ser preso. E é importante que se diga que o cidadão tem direito. Imagina você, Eliana, ser presa por um crime de estelionato, perdão pelo exemplo, mas presa por um estelionato.
você deve descer para o cotel, você prova que você não fez isso, você foi uma vítima diante de alguma circunstância na qual você foi inserida, aí você desceu para o cotel, depois você provou que é inocente. E esse tipo penal não lhe apenaria, mesmo que condenada fosse a uma pena de prisão e você passou não sei quantos meses preso. Isso é um respeito, a audiência de custódia é um respeito ao direito do cidadão, ao direito constitucional de todo cidadão, de receber de fato a justiça. A justiça. O senhor acha que deve ocorrer alguns ajustes, que a audiência, no modelo que existe hoje, há necessidade de ter ajustes? Não, a audiência está perfeita, ela está cumprindo uma determinação do Pacto de São José da Costa Rica, que é em proteção de direitos humanos, ela é feita no mundo todo. O problema que tem que ser feito o ajuste não é na audiência de custódia, e sim na legislação penal, que tem, como eu falei, penas muito benéficas, né? Eu sempre digo que é uma proteção do cidadão. Eu, há 17 anos, trabalhando como promotor criminal, eu já encontrei pelo menos uns 15 cidadãos perdidos no presídio. Por quê? Porque antes da audiência de custódia, a pessoa era presa, ia para a delegacia, ia direto para o presídio. Entendeu? E eu vou falar numa linguagem bem clara mesmo, se fosse pobre, geralmente ele fica perdido no presídio, não tem condição de pagar um advogado, é o defensor público. E que já aconteceu isso no passado, com aquele caso do seu José Mariano, que acabou morrendo depois, na minha vida, eu encontrei uns 15 já perdidos, né? Porque eu sempre ia, uma vez por mês, conversar com os presos, e de vez em quando a gente encontrava. Então, a audiência de custódia é uma garantia do cidadão, que ele é preso, e eu quero dizer bem claro para você que há uma lenda, porque a gente acha que quem comete crime é bandido, mas toda pessoa humana pode cometer um crime. Exemplo, se você tomar uma taça de vinho e for dirigir, aí você vai entrar no artigo 306 do Código de Trânsito, que é dirigir sob um teor alcoólico alterado, 0,6. Isso é crime. Se você fazer parado, você vai ser levado para a delegacia, né? Antigamente, na delegacia, se não pagasse a fiança, ia para o presídio. Agora, vai direto para a audiência de custódia. E aí a gente faz essa triagem. Eu entendo o seguinte, bandido tem que estar na cadeia, mas presídio não é lugar de cidadão, você não pode nem misturar, porque o sistema carcerário hoje nosso é perverso, ele só ressocializa na teoria. Que lá, na prática, na realidade, é como se fosse uma vingança, porque em todo o Brasil, o sistema prisional ele não serve, ele está criando vários monstros. A sociedade brasileira precisa despertar para isso, porque daqui a pouco esse pessoal está cumprindo pena e não existe pena perpétua no Brasil. Quem cometeu um crime vai sair daqui um dia e vai sair pior. Pior do que está. Olha, pelas redes sociais perguntamos, a audiência de custódia tem ajudado ou não a colocar os criminosos na cadeia? Por quê? Entre as respostas, o internauta disse o seguinte, Eliana, tenho feito o possível como sargento para colocar delinquentes na prisão, mas entendo que nenhum juiz solta infratores por querer. Deveria-se mudar as leis, pois eles fazem o que diz a nossa lei, e elas são frágeis e deixam brechas para os bandidos chamarem a prisão de hotel. Uma outra internauta disse o seguinte, a audiência de custódia só aumenta a criminalidade e desvaloriza o trabalho da polícia. Ponto de vista volta no próximo bloco. Audiência de custódia, esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Nossos convidados são o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Diceu Barros, e a juíza da Central de Flagrantes, Anne de Sena Lins. Existe algum caso, existe algum crime em que a pessoa é levada para a Central, para a audiência de custódia e que certamente ela não vai ficar presa? Olha, nós não podemos capitular desta forma. Porque mesmo alguns crimes que, como eu vinha dizendo antes, é apenado com uma pena em que ele não se manterá preso, mas, dada algumas reincidências, a forma como aquele fato, aquele crime foi perpetrado, muitas vezes, a bem da comunidade, a bem do sossego da comunidade, é possível a manutenção daquela prisão. Até porque, em algumas situações, embora tenha vindo numa capitulação mais branda, vamos dizer assim, diante do que está ao redor, se conclui que
quando da conclusão do inquérito policial, outras situações vão ser ali agrupadas e que realmente carecem de uma maior informação e investigação, vai levar à prisão. Então, a gente não pode dizer que este ou aquele crime fatalmente vai ser solto, fatalmente vai ser preso. Cada caso, cada circunstância, cada tipo vem arrodeado de uma série de circunstâncias que se somam àquele tipo para uma análise. Por exemplo, o caso em que um rapaz foi acusado por uma passageira de um ônibus de ter ejaculado nela. E esse rapaz, todo mundo foi para a audiência de custódia, quer dizer, foram para a central de flagrantes, foi feito lá a ocorrência e foi encaminhado para a audiência de custódia. Mas ele foi liberado. Isso é uma situação que a gente viu, foi de grande repercussão, isso foi em São Paulo até recentemente, e teve um caso aqui também. Não é? E que esse, por sinal, foi preso na primeira audiência de custódia. Por quê? Porque a interpretação deste fato e do caso de São Paulo em específico, dada a reincidência que ele ia e voltava. O fato em si, não existe tipificação penal para apená-lo pelo fato por ele praticado. Porém, em uma interpretação mais ampla, chegou-se à conclusão de que ele estava abusando sexualmente em ato diverso da conjunção carnal daquelas pessoas que ele estava molestando. E aqui, de imediato, com o que aconteceu aqui, de pronto, o colega que atendeu em audiência de custódia assim interpretou. Por isso ficou preso. Entendeu? A questão é, existem fatos que não são penalizados, como bem disse o doutor Disseu, nossa legislação não prevê penalidades. E aí, fazer o quê? Ou você interpreta, como foi o caso, dadas as reincidências e até a repercussão que o caso tomou, né, e a situação posta daquelas vítimas, se interpretou como sendo um abuso sexual, sim. E aí tem tipificação penal, e aí tem possibilidade de prisão, e aí sim ficou preso. Ficou preso. Então é o seguinte, se tudo volta para a questão da legislação, o Código Criminal, ele vem sendo discutido. Mas não passa de discussão e nada muda. O que falta? Eliana, vem sendo discutido, eu estou acompanhando o Código de Processo Penal e o Penal, que é um projeto de lei agora, lá na Câmara dos Deputados. Tive a oportunidade de conversar com alguns deputados também. Estou atualizando meu livro de penal sobre esse assunto e eu não tenho uma novidade muito boa, não. O novo Código de Processo Penal ele está vindo sem resolver esses problemas. Nós temos uma legislação... Ou então, na realidade, a gente pode dizer que ele não está sendo discutido. Simplesmente, ele vai ser só atualizado com uma nova data, um novo ano de 2017, 2018, mas os problemas vão continuar os mesmos. Vão continuar. E na realidade, eu falei que a culpa não é do juiz nem do promotor, mas vou dizer que a culpa não é também dos políticos. A culpa é do cidadão brasileiro, que está escolhendo muito ruim nossos políticos, né? No próximo ano, nós estamos fazendo um debate no mês de junho, aqui no estado de Pernambuco. Nós vamos convocar todos os candidatos a deputado federal e a senadores para fazer um seminário aqui em Pernambuco, junto com o Ministério Público, para que eles apresentem à sociedade quais são as propostas que eles têm para combater a criminalidade. Porque o nosso código hoje é de 1940, naquele tempo era muito moderno, mas hoje é um museu. Você imagina um juiz e um promotor no século XXI está aplicando lei de 1940. O que a doutora Anne falou agora, essa questão que você falou do abuso sexual, infelizmente a gente não tem um crime para isso. Nós temos o crime do estupro, que é o artigo 213, que é você manter conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, ou seja, manter um ato sexual com alguém de forma forçada. Mas aí o ato sexual, há uma conjunção carnal, é um ato sexual. E você sujar alguém com esperma, a lei não considera um ato sexual. Você está entendendo? Aí isso é importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção de 1951. E sabe qual é a pena? A pena de 6 meses. Então, não tem como você prender com uma contravenção penal. Há um projeto agora que foi acelerado para tornar isso um abuso sexual e um crime hediondo. Aí sim a gente vai ter uma ferramenta para prender esse indivíduo que faz esse tipo de crime. Então, qual a resposta que a gente pode dar diante dessa grande dificuldade que é em função da legislação? Ao policial que está na rua, que está trabalhando, que se cobra muito dele, a sociedade cobra, as pessoas cobram, tem que prender, e as pessoas que são vítimas, que espera que aquela pessoa que está sendo denunciada, aquela pessoa que você está apontando como cometeu determinado crime, não vá até a audiência de custódia e volte para casa.
e chegue lá no bairro onde mora cantando de galo, tá vendo? Ó, fiz, estou solto. Como é que fica? Veja, como eu disse ao início, essa colocação de poucos policiais que dizem ocorrer esta situação. Então, mas como é que a gente pode avançar para tentar melhorar isso ou evitar isso, já que a gente sabe que, por exemplo, assim, a legislação, como o procurador tem colocado, a legislação ela tem que ser mudada. Mas enquanto não houver essa revisão de verdade, né, e se mudar, acabar com essas brechas, o que pode mudar na ação do policial, o que pode ser feito para, de repente, a gente não ter simplesmente só 60% dos casos que são levados até a audiência de custódia acabarem presos, mas que esse índice pode ser elevado. Mas isso é o meu ponto de vista, não é? O que penso. Os que estão soltos são aqueles que de fato deveriam estar soltos. Eu não coaduno com essa informação que por vezes a gente... que o trabalho está sendo feito equivocado. Que o trabalho está sendo equivocado ou que não está sendo valorizado, como o internauta bem colocou, que não está sendo valorizado o trabalho da polícia. Eu não entendo assim. E como operadora do direito e como operadora também na Central de Flagrantes da capital, eu entendo que não é assim, que é o contrário. Nós, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados, nós estamos trabalhando, sim, para realmente mantermos presos, como bem disse o doutor Disseu, os bandidos. E aquele que comete um delito de trânsito, que também vai para a audiência de custódia, que tomou um drink a mais, está correto? Não. Está errado? Está. Cometeu um crime? Está, de fato. Mas merece estar preso? Deve ser preso? E se nesse acidente de trânsito que ele provocou, uma pessoa acabou morrendo? Aí já é outra história. Ele já não é apenado no 306, como disse o doutor Disseu. Isso aí já vai fugir para outra tipificação, que aí sim ele pode vir a ficar preso. Você está entendendo, Eliana? A questão é que eu não coaduno com a informação e com a afirmação corrente de que a audiência de custódia veio para soltar, de que a audiência de custódia solta. Não, a audiência de custódia veio para analisar e analisar rapidamente, responder à sociedade rapidamente e colocar quem deva de fato estar fora e não aprisionar quem não deva ser apenado. Esse fato de ser rápido é só para dar agilidade, não que o rápido aí vai ser, não, vamos discutir, analisar rapidamente e aí acabar cometendo um equívoco pelo fato de ser rápido, de colocar alguém em liberdade que não deveria. Não, a rapidez é para que nós efetivamos de imediato à sociedade a resposta penal, a resposta da manutenção ou não da prisão. Entendeu? Não é a rapidez pela displicência. Não é, e uma coisa, doutora Ana já completou também. Há uma confusão. O pessoal pensa que o fato de você ser liberado, você não vai ser processado. Na realidade, na audiência de custódia, eu, promotor, eu não posso nem fazer pergunta ao preso se ele cometeu ou não um crime. Ou seja, eu não posso fazer um exame de mérito da conduta dele. O que vai ser averiguado é só se a prisão é legal ou não. Ou seja, o fato em si, a gente não analisa. É para saber o seguinte, é necessário deixar preso ou vai liberar? Mas o fato de ele ser liberado, ele vai continuar sendo processado. Agora, nós temos uma coisa que não tem lógica no nosso processo penal. Há alguns crimes, que é os crimes de médio potencial ofensivo, você não tem pena de cárcere para ele. Vou citar um exemplo. Esse que foi colocado aqui, da embriaguez no trânsito. A pena é de 1 a 3 anos. Aí o cidadão, vamos supor, foi preso aqui em flagrante, não pagou a fiança, e aí na audiência de custódia a juíza manda ele para o presídio. Só que o nosso Código Penal ele fala que toda pena sem violência até 4 anos, o regime é aberto. Ou então transforma essa pena em pena alternativa. Olha a lógica. O cidadão está preso sem ser condenado. No dia que ele for condenado, ele vai ser solto, porque o regime é aberto. E ele já cumpriu, ele já passou vários dias ou meses até preso. Exatamente. Então a audiência de custódia ela serve como um filtro para se mandar para o presídio só o necessário. Eu passei ainda 2 anos fazendo audiência de custódia. Nesse só necessário ainda há a questão seguinte, que a audiência de custódia foi criada para esvaziar os presídios. Jamais. Não foi bem assim. É para, na realidade, o seguinte, para não colocar todo mundo no presídio, porque quem deve ir para o presídio são os bandidos. Eu passei 8 meses fazendo audiência de custódia, eu nunca dei um parecer de liberdade provisória para traficante, para homicida
para roubo e para estuprador. Agora, alguns delitos médios, se foi a primeira vez, não colocou. Se for, vamos supor, uma coisa leve e foi a primeira vez, a gente liberaria. Se for a segunda vez, aí já tem a conduta social, que a gente tem que proteger a sociedade, e aí não dá. Se a pessoa é reincidente, ela fica presa. Fica presa. Olha, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente espera que tenha ajudado a população a poder entender melhor. E algo que é muito sério, tem que se discutir o processo, o Código Processo Penal. Não pode se deixar na mão só de meia dúzia de políticos, de cabeças que pensam, que vão a pensar do jeito que querem, né? E não fazer realmente mudanças. Muito obrigada pela participação da senhora, juíza, do senhor procurador. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima tarde, gente, uma excelente noite. Aproveite. Amanhã é domingo de sol. Vamos curtir a família e na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá.